em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13 a seguir. Louvado seja Deus. Leiamos, amados. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora de verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos estão ou navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer tudo como a mim me foi dito. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair, enquanto o dia vinha. Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça ou da cabeça de qualquer de vós. Louvado seja Deus. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Louvado seja Deus. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 3 do capítulo 28. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides,
e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu de nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém. Falemos com o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos conta que o nosso irmão Paulo, tendo sido preso em Jerusalém, foi embarcado num navio para a Itália. Em determinado ponto da viagem, passou para outro navio. E ele disse para aquelas pessoas que eles deviam ficar naquela ilha onde estavam, porque haveria tempestade. Mas o centurião ouvia mais o capitão do navio e o mestre do que o que Paulo dizia. E decidiram então avançar na viagem entrando para o mar. Mas logo o vento começou a soprar. Logo as dificuldades começaram a surgir. E eles não conseguiam avançar. E de repente parece que deu uma amainada. Ficou mais serena a navegação. O vento deu uma acalmada. E eles pensaram: estamos salvos. Mas quando pensaram, estamos salvos, veio a grande tempestade. E assolou a embarcação. E eles, desesperados, não sabiam o que fazer. Eles então soltaram o leme. Porque parece que por vezes não há muita vantagem de lutar contra as ondas. As ondas eram altas, as ondas eram fortes. Então soltaram o leme e deixou o barco ir à toa, ir sem rumo, ir sem direção. Ir levado pela onda, pelo vento. Mas isso não resolveu. Jogaram tudo no mar, o mastro, as coisas. Mas de repente, depois de 14 dias, que eles não viam o sol, que eles não viam as estrelas, que a esperança havia desvanecido, Paulo levanta e diz para eles: varões, tem bom ânimo, tenha fé, se anime. No meio de uma tempestade, como se animar? E Paulo disse: comais, porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, enviou o seu anjo nesta noite para falar comigo. Aleluia. E ele disse que nenhuma alma vai perecer. No navio não vai escapar nada, não vai sobrar uma trave, uma madeira do navio. Mas o Senhor vai dar vida para todos nós. E ele mesmo deu graças a Deus e comeu o pão. E eles começaram a experimentar a fundura, e começaram a observar que eles iam chegando mais perto.
Mas de repente o vento bateu de novo, partiu o navio, e eles não tinham mais como se estar agora dentro da embarcação, e cada um estava num pedaço de madeira, outro nadando, e foram marchando até chegar numa ilha. E quando chegaram lá, estava frio naturalmente. E eles fizeram uma fogueira. E Paulo foi lá e pegou um bocado de gravetos da lenha para poder jogar sobre aquele fogo, ajudar também. E quando ele pega aquilo que ele joga, uma serpente ou uma víbora fica pendurada na sua mão. E ele então chacoalhou e ela caiu no fogo. E os moradores da ilha, que sabiam do veneno daquela cobra, sabia que quando aquela cobra picasse, não havia solução para a pessoa, ela ia morrer. E eles então disseram: esse homem deve ser homicida. Conseguiu escapar da tempestade, mas Deus não deixa ele viver. Olha, a víbora picou a sua mão, ele vai morrer. E ficar olhando, esperando, ele vai inchar. Ele vai começar a sangrar, ele vai desmaiar. Daqui a pouco ele morre. E foram olhando. E Paulo continuava com o mesmo semblante de quem confia no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem tem um Redentor que vive, louvado seja Deus. Então eles mudaram o parecer, dizendo: esse homem realmente talvez seja até um Deus, quem sabe. Veja, irmãos, o momento a pessoa era tão ruim, agora parecia ser tão bom, como Deus muda as coisas. Pois nesta noite, amados, eu quero tomar este navio, este mar, esta tempestade, para trazer para a nossa memória nesta noite. Porque nós sabemos que cada um de nós está num mar bravio. São tantos reveses, são tantas tempestades, são tantas as lutas, são tantos os problemas. O que é, irmãos, a humanidade no meio das coisas que têm acontecido no mundo nesses dias? São poucas as coisas? São poucas as tragédias que têm acontecido? E cada um que está nessa embarcação tem sentido o golpe da tempestade, tem sentido o vento contrário, tem sentido o desafio, tem sentido por vezes que não tem possibilidade de lutar contra a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, qual a tempestade da sua vida. Eu também não preciso saber. Eu só preciso lhe contar que o Deus que estava ali com Paulo, Ele está aqui nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo que fez com que ninguém morresse ali, Ele está aqui nesta noite. Talvez você tenha dito: eu não tenho mais jeito, eu vou deixar a vida. E até o cantor do mundo fez a música deixa a vida te levar, a vida leva eu, deixa o mundo levar. Quanta gente já soltou o batel, já largou tudo e deixa a vida ir como vai. Mas não é assim que Deus quer na sua vida. Deus quer entrar no seu barco nesta noite e acalmar a tempestade, e lhe dar vida, e lhe dar bonança, e lhe dar vitória. Jesus Cristo. Olhe do ponto de vista de Deus. Veja como Deus amava Paulo. Eu particularmente creio que por causa de Paulo, Deus poupou todos aqueles. Porque Deus é misericordioso. E eu quero lhe contar algo que você já sabe. No meio dessa embarcação chamada Terra, onde todos somos tripulantes,
Deus se fez homem para habitar, para andar aqui. Ele mesmo subiu um dia, quando a tempestade assolava, e ele estava no barco, ele se levantou para mandar a tempestade acalmar. E os discípulos arregalaram os olhos. Quem é este? Quem é este homem? Quem é? Até o mar, a tempestade, o vento obedecem-no. Quem é ele? E ele foi morto na cruz, só para poder entrar na sua vida, só para poder lhe garantir serenidade, paz, alegria, calmaria, ventos favoráveis, para você ter rumo, não deixar a vida ir à toa, mas ter um norte, uma direção. E a direção não é simplesmente a direção das coisas da vida material, mas o principal é a direção da sua vida espiritual. Para onde você está marchando espiritualmente, aonde você está indo, que vento você está seguindo, aonde você está navegando. Mas o Senhor quer colocar a bússola do seu Espírito Santo na sua vida e indicar: louvado é o nome do Senhor, que aproxima o nome. Louvado seja Deus. E para poder dizer: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, hoje, se você crer, essa tempestade vai cessar. Você pode dizer: é há tanto tempo. Mas se hoje você crer, talvez você possa dizer: eu estou enfermo há 10, há 12, há 20. Não é isso que é importante. O importante é você crer. Não interessa se é enfermidade nova ou se é velha, se é enfermidade que o médico diz que é fácil ou que é difícil, ou que ele diz que não pode. O Rei dos Reis está aqui nesta noite, e se você crer, você sai daqui com saúde. Louvado seja Deus. Não importa o problema, se é muito grande, muito difícil, Ele está aqui. Aquele que acalma a tempestade, aquele que ressuscita os mortos, aquele que advoga a sua causa, Ele está aqui. Ele está aqui. E o mais lindo, que eu desejo, é que todos nesta noite possam ter essa expressão que Paulo teve: o Deus de quem eu sou. A derrota do ser humano é ser dele mesmo. Quando o homem, a mulher, ela pertence a si mesma. Ela vai onde quer, ela faz o que quer, ela pensa do jeito que ela quer, ela acha isso, acha aquilo. E a tempestade não vai passar. Mas quando a pessoa consegue dizer: o Deus de quem eu sou. Como Paulo era de Deus. Como Paulo pertencia ao Senhor. Veja, amados, Paulo era um centurião. Paulo era um cidadão romano. Paulo era formado aos pés de Gamaliel. Paulo era doutor da lei. Paulo nem era Paulo, na verdade, era Saulo de Tarso. Perseguia a igreja de Deus. E ele dá um testemunho bonito. Ele diz assim: eu tinha a carta dos principais da sinagoga para entrar nas casas e para levar as pessoas presas, arrastando-as. E eu cuidava, que fazia um grande serviço a Deus. Ele cuidava, ele pensava. Quantas pessoas pensam que fazem um grande serviço a Deus, ou que estão muito bem com Deus. Mas um dia ele encontrou com o Senhor. Um dia, quando ele ia para a cidade de Tarsis, naquele caminhar ali, com a sua caravana, uma luz muito forte apareceu. E ele caiu por terra. E aí veio a voz:
Saulo, Saulo, por que te me persegues? E quem és tu, Senhor? Falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele então se converteu a Jesus. Ele esqueceu que ele tinha a carta dos principais, ele esqueceu que ele tinha patente, ele esqueceu da cidadania romana. Agora ele queria ser cidadão de outro lugar, cidadão do reino, daquele que falava com ele. Louvado é o nome do Senhor, porque ele reconheceu a glória e o poder de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então ele perguntou, o que queres, Senhor, que eu faça? O que queres que eu faça? Quando eu faço o que eu quero, eu mando em mim. Eu ainda não perguntei para o Senhor Jesus, o que queres que eu faça, Senhor? Mas quando eu pergunto, quando eu me rendo, como Paulo ou Saulo se rendeu ali naquela estrada, naquele dia, então ele teve uma vida mudada. Agora ele não era mais aquele que fazia o seu querer, mas era aquele que andava fazendo o querer daquele que o comprou com o seu sangue lá na cruz. E você, amigo que está aqui, saiba que Jesus, que morreu por Saulo de Tarso e o transformou em Paulo, o apóstolo dos gentios, louvado seja Deus, aquele que mandou o anjo falar com ele nesta noite dessa tempestade, louvado é o nome do Senhor, ele morreu por você também. Nunca Deus amou mais Paulo do que você que está aqui conosco nesta noite. Nunca, 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 jamais. Jamais Deus fez acepção de pessoas. Nunca Deus amou quem pecou menos e deixou de amar quem pecou mais. Ele é maravilhoso, louvado é o nome do Senhor. O amor de Deus transcende, vai além do pecado, vai além da condenação, vai além do inferno. Ele arranca a pessoa do abismo e ergue do lixo, do monturo. Ele ergue o necessitado, aleluia. Só depende de se render, só depende de se entregar para Ele. Então nesta noite você pode dizer, o Deus de quem eu sou, se entregando para Ele, deixando Ele ser o Senhor da sua vida, o dono. E aí você pode dizer, o Deus de quem eu sou, ou como a igreja diz em Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Veja, irmãos, veja, amigos, a reciprocidade. Eu sou do meu amado. Eu me dou a Ele, eu me entreguei a Jesus. Então Ele é meu, e o meu amado é meu. O povo quer que o amado seja dele. Todo mundo quer Deus. Mas primeiro a pessoa precisa se entregar para Deus, se render a Jesus, se render ao sacrifício, se render ao amor do Senhor Jesus Cristo. E então, se entregando ao Senhor, recebe dele esse abraço gostoso e glorioso. Então, nesta noite, você pode sair daqui com a bênção de Deus. De todas as tempestades que o ser humano enfrenta, de todas, existe uma que é pior do que o câncer, pior do que o Covid-19, pior do que a AIDS, pior do que você pode, imagina coisa ruim. Tem uma coisa pior, chama pecado, porque o pecado gera condenação, e a condenação não é só para esta vida. Essa vida Jesus já deu, Deus já deu a vida para nós aqui, cada um vai e vive do jeito que quer. O problema é quando passa daqui para lá. O câncer pode levar o nosso corpo para a sepultura, mas não pode levar a nossa alma para a condenação. Qualquer outra enfermidade, doença ou Covid pode levar a pessoa para a sepultura. Mas se ela crê em Jesus, não pode levar a sua alma para a condenação. Só fim dos dias aqui e sobe para estar com o Senhor. Então, irmãos, o pecado é pior das tempestades. E hoje nós vivemos um mundo onde há uma mistura tão grande, uma amálgama tão grande das coisas, que parece que nada é pecado, nada mais é imoral, nada mais soa estranho.
Todo mundo acomodou com tudo e o mundo marcha a passos largos para a destruição. Portanto, nesta noite, eu te convido a entregar a vida a Jesus, deixar Ele entrar na sua vida, se rendendo a Ele, e confesse: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, e Jesus é meu, e eu vou fazer a vontade do meu Senhor, eu vou ser guiado por Ele, e haverá tempestade, certamente, haverá dificuldade, certamente, mas o anjo do Senhor vai aparecer no momento certo, para te dizer: tem bom ânimo, louvado seja Deus, porque não vai perecer nem um fio de cabelo, louvado é o nome do Senhor, tem bom ânimo. E as lutas levantarão. Quando pensaram que estava tranquilo, parece que foi mais para Paulo a luta do que para os outros. Os outros já estavam ali se aquentando, e ele estava com a víbora picando a sua mão. Parece que para ele a luta era maior, mas ele nem se importou. O anjo do Senhor falou que eu não vou perecer, veio trazer o recado de Deus para mim, então cai aí no fogo, bicho. Talvez você tenha sido picada, ou picado pela cobra do pecado, da vaidade, do vício, do engano, da mentira, da idolatria. Eu não sei. Sei que a serpente representa o inimigo, que tem picado tantas pessoas e transtornado tantas vidas. Mas nesta noite, o fogo de Deus está aceso aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O fogo do Espírito de Deus passa em nosso meio. Louvado é o nome do Senhor. E pela fé, chacoalha e joga o inimigo no fogo, aonde é o lugar dele. Louvado é o nome do Senhor. E fique confiado, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E muita gente vai dizer: eu pensei que essa pessoa estava perdida, mas veja como foi transformado. Veja, ó o semblante como brilha, louvado seja o nome do Senhor. Ó, que pessoa, que alegria que essa pessoa tem. Parece que ela nem tem problemas. Todos temos problemas, mas quem tem Jesus tem a solução para o problema. Louvado é o nome do Senhor. E quem não tem Jesus tem problema e não tem solução para o problema. E o maior problema é quando fechar os olhos aqui e passar para a eternidade. Que nesse instante você possa ouvir do Senhor Jesus Cristo: vem, filho, vem, filha, eu estou te esperando, louvado seja Deus. Vem, porque você tem um lugar aqui, porque no seu coração eu tive um lugar para lhe guiar e lhe dirigir, e eu estive contigo aí, em honra, em honra. Porque muita gente quer Deus, mas não quer honrar a Deus. Então nós precisamos ter Deus e honrar a Deus, com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso negociar, com tudo na nossa vida. Como expressou o salmista: tudo em mim bendiga o teu santo nome, ó Senhor, louvado seja Deus. Que Deus abençoe para que você possa bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, irmãos, o inimigo vier picar, não esqueça de chacoalhar ele, joga fora. Joga fora, pega o problema, chacoalha, põe lá no fogo que o Senhor tem aceso no coração daqueles que creem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame a sua graça e o seu poder. Louvado seja Deus.